Oi, gente, boa noite. Estou por aqui na Viver Presente, numa reunião muito especial que eu conduzo com as famílias interessadas em bater um papo a respeito do processo de deixar as fraldas, o processo de desfraude, que gera tantas dúvidas, tantas angústias, né? Então eu vou começar aqui a reunião com elas e vocês estão aqui ao vivo, né? Quem estiver aqui comigo, ok. Quem não tiver, assiste depois pelo YouTube. Quem puder divulgar também essa live, porque pode ajudar tantas pessoas. Eu vou falar a respeito de uma abordagem respeitosa, de uma abordagem que espera, que dá tempo ao tempo da criança. E aí o meu foco vai ser aqui com as famílias que estão presentes. Então vocês vão me ver um pouquinho aqui de lado, tá? Depois que eu terminar minha apresentação com elas, são todas mães que estão aqui comigo e professoras. Depois que eu terminar essa apresentação, vou responder as questões delas e depois volto aqui com vocês, tá bom? Um beijo. Então vamos lá. Vocês viram que eu escolhi, né, chamar de processo de deixar a fralda, né? E tem uma razão. Tem uma razão para que eu tenha apresentado esse tema assim. E esse é um dos temas da maternidade, da paternidade, ou seja, da parentalidade que angustia muito as famílias, né? Porque vem à tona muitos processos, inclusive nossos. Né? Quais são as nossas histórias, como é que a gente vivenciou esse processo de desfraude que está aí registrado, embora a gente não tenha consciência. Né? Quase ninguém se lembra de quando deixou as fraldas. Aqui nós temos pessoas que usaram fralda de pano. Quem usou? Ah, nossa, não, a Bela não, né, Bela? Bela, não, gente, a Bela nasceu. Quem mais que não usou? Só a Bela que não usou, né? A Bela nasceu em 94? 98, gente, vocês conhecem alguém que nasceu em 98? Então. Mas quem usou fralda de pano, né, tem aí uma memória muito primitiva de como era essa sensação de ter essa fraldinha molhada. E hoje nós temos uma tecnologia, fralda descartável tem uma outra realidade, até a sensação desse contato com o xixi muda. Vocês já pensaram nisso? É uma outra sensação. A gente tinha contato mesmo com essa fraldinha que ficava ali, que dava sinais de incômodo, e aí os processos de desfraude eram muito mais cedo do que os que acontecem hoje. Então, é um outro contexto, com outras tecnologias envolvendo, né? E muitas vezes nós queremos seguir aquele padrão lá, daquela época em que a gente vivenciou o processo de desfraude, com um ano e meio. Algumas famílias relatam assim que com meses, 11 meses, 10 meses. Mas imagine só como era ter que lavar aquele tantão de fralda. A gente, bom, eu nem consigo imaginar, né? Porque numa rotina como a nossa, como seria lavar fraldas? E com mais filhos, aqueles varais cheios de fralda, muitas fraldas. Como seria isso, né? Então, naturalmente, esse processo de deixar as fraldas, ele precisava ser rápido, adiantado. Será que essa é a nossa realidade hoje? Né? Nós temos um outro tempo, uma outra possibilidade de vivência. Então, esse processo de desfraude, aqui a gente chama de e eu pontuo esse como um ponto mesmo de desenvolvimento. Tudo que tem o vou esperar vocês se acomodarem, até que abriu a roda, né? Oi, boa noite. Então, tudo que tem o leva a gente a perceber que tem aí um sentido de desenvolvimento, de crescer, de evoluir, né? E também de processo. Não é de repente, não é só tira essa fralda e pronto e faz um treinamento. Pode acontecer assim? Pode. Nós vivenciamos isso, né? A gente foi treinado a deixar a fralda. Tiraram as nossas fraldas e disseram, agora tem que ir ao banheiro, e agora de novo, e agora de novo. Isso é verdade que dá certo. Dá certo. Embora tenha uma psiquiatra aqui, se tiver algum psicólogo, existem muitas neuroses que se explicam ali por esse processo, né, até violento, agressivo, ou depende da maneira como essa pessoa tomou para si, como que ela interpretou um processo de desfraude precoce. Só que a gente nem vai ter consciência, vai só ter a neurose aí na vida adulta e nem vai saber que pode ter uma raiz ali naquele momento do desfraude, porque é um momento muito íntimo. Pensa que ali é a natureza, né? Nós temos a raiz da intimidade toda ali, né? E de maneira tão abrupta às vezes acontece. Então, é por isso que eu destaco aqui para vocês que o desfraude é um processo. E de quem que é esse processo, né? Então, é a criança que deixa a fralda ou é o adulto quem tira?
como eu estava dizendo, tem as duas perspectivas. Pode ser só um treinamento de comportamento, então é o adulto que tira, decide. Ah, estou percebendo que você já está preparado, vou tirar suas fraldas, então a partir de agora você já não usa mais fraldas e de tempo em tempo eu te levo ao banheiro. É um treino, né? E aí esse treino, ele demanda dos adultos um treino. Quem tem que estar treinado mesmo são os adultos, porque eles que vão ter que lembrar de levar ao banheiro, eles que vão ter que dar esses tempos mesmo de sacar, né, quando que a criança vai fazer o xixi. Então, que tem que acordar, às vezes tem famílias que acordam no meio da noite para levar a criança toda sonolenta ao banheiro, ou ainda que tem que regular a quantidade de líquidos antes da criança dormir. Então, se for ver o treino, realmente, quem tem que estar preparado para esse treino são os adultos. Numa perspectiva respeitosa de desfraude, esse tema é considerado, então, como um tema da criança. Então, a criança deixa a fralda como um movimento, como uma conquista mesmo de autonomia, de desenvolvimento, de crescimento. E por isso, quando a gente fala em uma educação respeitosa, a gente já pode ter assim, né, ao redor de, isso vai dar mais trabalho. Pode ser que sim, depende da perspectiva, mas parece que vai dar mais trabalho para quem agora? Para os adultos. Porque quando a criança está preparada, quando ela está realmente preparada, esse processo para ela não é tão difícil. Ele leva dias, às vezes algumas semanas, mas quando ela realmente estiver madura para isso. Quando ela não estiver madura para isso, vocês vão perceber muita resistência, uma certa disputa de poder que pode acontecer, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que isso se dá. E aí, como eu já estava dizendo logo ali no começo, né, os desafios que a gente vivencia, a pressão social. Sempre quando a gente pensa, eu preciso tirar a fralda da minha criança, eu estou me conectando a quem? A demanda de quem? A minha? Porque já está com 2 anos, precisa tirar a fralda. Ou da minha mãe, ou da minha sogra, ou dos vizinhos, ou da escola, que não é o nosso caso, né? Mas aqui tem muitas pessoas assistindo e tem escolas que acabam dizendo 2 anos, precisa tirar a fralda. A demanda é de quem? Né? Será que nós estamos preparadas para vivenciar esse processo de ajudar a criança a desenvolver, a crescer? Ou a gente está respondendo às pressões sociais? E aí, o desfraude, né, precoce é tido para a nossa sociedade ainda como um sinal de inteligência, o que é uma grande bobagem. É como se a criança fosse mais esperta, e algumas pessoas realmente dizem e contam sobre isso com muito orgulho, né? Meu filho tem 1 ano e meio, já tirou a fralda. Ninguém quer falar isso quando a criança tem 3 anos, né? E a gente sente um pouco envergonhada. Nossa, mas 3 anos e ainda está de fralda? E aí as pessoas começam a pressionar mesmo. Você vai a um restaurante e vai trocar a fralda da sua criança no banheiro, alguém se sente no direito de dizer que essa criança está muito grande para usar fralda. Os tios, as pessoas todas ao redor geralmente começam a desenvolver essa pressão. E aí, muitas vezes, a gente fica, como eu escrevi ali, sensível ao que os outros adultos dizem, pensam, a maneira como esses adultos agem em relação a isso. Por que nós somos tão sensíveis a isso, né? A essas opiniões das pessoas que não conhecem os nossos filhos a respeito do processo de desfraude. Só nós conhecemos verdadeiramente o ritmo das crianças. Por isso que aqui nessa escola a gente escolhe convidar que as famílias iniciem o processo. Porque nós entendemos que ele é tão íntimo, que não somos nós, educadoras aqui da escola, que devemos começar. Então a gente responde tão prontamente, impulsivamente a essas pressões. Claro que quando se trata de mãe, sogra, pessoas da família, às vezes a gente tem que perder um tempo, ou gastar um tempo, ou investir um tempo, explicando, né, que a gente escolheu uma perspectiva respeitosa, que você está esperando o tempo da criança, que logo isso vai acontecer no ritmo dela. Agora, quando são pessoas que nem fazem parte do nosso círculo de convívio, para que ter que justificar? Então, numa perspectiva respeitosa, a gente precisa defender as nossas crianças, mesmo que seja constrangedor. Então, num restaurante com alguém que você nem conhece, é preciso, sim. É claro que você tem todo o direito de fazer o que você quiser, mas uma orientação seria: sinta-se
autorizada no direito de colocar um limite ao que a pessoa vai dizer a respeito da sua criança, na frente da sua criança. Ah, ela está muito grande para usar fralda. Não, é porque a mamãe respeita o ritmo dela. Tem que colocar o limite, vá em defesa da sua criança. Se você não fizer, quem vai fazer? Ela está escutando e ela fica desencorajada. Porque se as pessoas ao redor estão achando que ela está grande demais e você... nossa, você viu que grande, já devia ter tirado a fralda. Quantas vezes a gente concorda com a pessoa e deixa a criança sozinha ali, naquela escuta? Então, nós precisamos defender a nossa escolha de educar com respeito. E para educar com respeito, a gente precisa ficar menos sensível à opinião. Né? Dar um lugar de menos importância para o que as pessoas estão dizendo a respeito. E buscando entender que essa referência aí da fralda de pano ficou para trás. Não tinha só partes ruins, embora tivessem várias, né? Por exemplo, muitas vezes a gente ficava com infecção, as mães podem relatar alguma questão de ficar muito assado, as crianças daquela época. Então, por isso que é uma questão de higiene. Havia mais contaminação, né? Porque o tecido, mesmo que lavasse aquela fraldinha cheia de cocô, provavelmente ficaria ali bactérias, fungos, e aí as crianças ficavam mais doentinhas, assadinhas, então tinha uma pressa. O aspecto positivo dessa fralda é que ela trazia essa sensação de incômodo para as crianças, então essa condição externa até movimentava também o desenvolvimento interno e podia dar um start de, essa fralda molhada, deixa eu deixar isso para lá. E aí as crianças da nossa época, as crianças que fomos, a gente respondia mais rápido mesmo a esses investimentos, porque afinal era muito melhor se responsabilizar pelo próprio xixi e cocô do que ter que ficar com aquela fraldinha toda nojentinha que a gente usava. Só que hoje, mais uma vez eu repito, a fralda de descartável, ela é cada vez mais tecnológica. Nós aqui, né, temos crianças que usam fraldas premium, care, da melhor fralda que existe, não é? E aí fica sequinha, porque a garantia da fralda, quanto melhor ela é, menos sensação de fralda molhada a criança tem. Eu já trabalhei em creche no município e as crianças usavam fraldas muito simplesinhas. Lembra que você tinha, né, loja de fralda, né, Ju? Então tem fraldas que são bem simplesinhas mesmo e aí traz aquela sensação da fraldinha de pano. Então, talvez aquelas crianças naquelas condições deixem as fraldas mais cedo do que as nossas. Quem que quer deixar uma premium care não é? Afinal, eu nem preciso me responsabilizar por esse meu corpinho e eu posso continuar brincando e nossa, muitas horas, 12, né? 12 horas, tranquilo, sem precisar me dar conta dessa responsabilidade. Então, também a gente precisa considerar que essa fralda que a gente tem hoje vai fazer com que esse processo fique mais longo. Por isso que a gente precisa considerar que tem vários aspectos, não é só a maturação biológica desse corpinho físico. Mas já tem condição de controlar esfíncter com 2 anos? Tem, mas depende. Cada ser é único, igual fruta no pé, cada um amadurece num tempo. Não dá para dizer que todo sujeito com 2 anos está preparado. Algumas crianças, antes de 2 anos, elas vivenciam esse processo com naturalidade, mas são raros os casos. Aqui na escola, nós temos 100 e tantas crianças, já tivemos mais, porque algumas vão passando, então a gente já conviveu com um número maior de crianças e uma só deixou a fralda antes dos 18 meses. Uma. E foi realmente um processo natural, mas uma de tantas, de 100, veja só, não tem uma pesquisa, mas aqui um dado empírico que é verdade que as crianças levam mais tempo para naturalmente deixar as fraldas. Isso acontece quando a gente percebe alguns sinais nesse corpinho, né? Por exemplo, a criança começa a se incomodar com essa fralda, a criança começa a sinalizar que ela está de xixi, cocô, mas esses sinais eles não podem ser considerados isolados, tá? Porque ela está avisando que fez xixi e cocô. Tá, um sinal. Lembra que tem tantos outros aspectos. A criança começa a dar mais espaço de tempo e então você percebe que você demora mais para trocar a fralda. Você trocou agora, mas está sequinha. Você troca só porque estava calor, mas se for ver, estava sequinha. Então, isso são sinais de que essa bexiguinha ela já está segurando por mais tempo o xixi ali. E tem mais condição, então, de começar a vivenciar um processo. Algumas famílias começam a conhecer
e até os educadores da escola começam a conhecer os sinais que a criança vai dando através das expressões faciais. Tem concentração ali, vai para um cantinho, tem um cocô. Ou a criança agacha, tem um cocô. Mas não significa que só por isso ela já está preparada para deixar a fralda. Esses são sinais que a gente vai sacando e vai respondendo a eles. A gente precisa responder a eles. Você pode passar desapercebida por eles, porque dependendo da fase da vida, você também não está podendo ver. Às vezes nasceu um irmãozinho, às vezes você está de mudança, às vezes você está num estresse do trabalho, numa fase que você fala, a última coisa que eu quero ver agora é o desfraude, é isso? Mas a criança não vai deixar de apresentar os sinais, porque o desenvolvimento ele é crescente, ele não regride. A criança vai, mesmo que a gente não investisse, as crianças aprenderiam a ir ao banheiro, em algum momento. Mesmo que a gente não fizesse nenhuma intervenção educativa, não tem um sujeito que não aprende a usar o banheiro, a não ser que ele tenha um desenvolvimento atípico, alguma deficiência mesmo, né? Mas o desenvolvimento típico é esse, daqui a pouco isso acontece naturalmente. E os aspectos emocionais. A criança, como eu estava dizendo ainda há pouco, ela precisa ter coragem para abrir mão desse cuidado que vem de fora, para ter que começar agora a assumir autocuidado. Veja, lá na casa de vocês, trocar fralda pode ser trabalhoso, tatu bolinha, as crianças rolam e fogem, disputam o poder no momento da troca. Na escola, como não tem disputa de poder no momento da troca, só porque muda o trocador, a pessoa quem troca. Porque aqui quem troca tem neutralidade, não tem envolvimento emocional como a mãe, o pai. E aí aqui na escola é bem natural a gente perceber o quanto que eles relaxam quando estão sendo trocados. É um momento de atenção individualizada. Veja, eles estão no espaço coletivo. Que momento é que eu estou com a minha professora ou a minha educadora? No momento em que eu deito no trocador. Quando eu não preciso mais das fraldinhas, eu tenho menos essa atenção. Assim como em casa. Por mais que eles não queiram trocar, durante o momento da troca, você está ali com ele. Eles param tudo. Vocês param tudo para trocar. Então, também tem fatores emocionais. A criança precisa ter coragem, realmente, e perceber que é bom vivenciar o processo da autonomia. Que não é só ruim, ai, que saco, eu preciso deixar de brincar. Não, tem as partes boas também. Opa, eu senti, eu vou lá e faço isso. Te dá uma sensação muito grande de poder, porque a autonomia não é assim pra gente. Quando a gente tem autonomia, você fala, uau, eu sinto poder e eu posso fazer as minhas coisas agora. Eu sinto que eu cresci. E a criança também, só que às vezes, até que ela perceba que é bom, ela passa por um desconforto e ela não quer continuar. Algumas delas já estão preparadas no aspecto físico, mas nos aspectos emocionais não. E eles não são menores do que os físicos. Embora, né, as crianças, e a gente vive numa sociedade que não valoriza os aspectos emocionais, não cuida dos aspectos emocionais. Mas aqui, por exemplo, a gente cuida e percebe o quanto que eles são importantes, né, e não dá para passar por cima deles. Ou então dá dessa maneira mecânica, mas que não traz consciência corporal, não traz consciência de si mesmo. Imagina se sua regulação de esfíncter, seu controle fosse depender de alguém que te coloca um despertador. Pé, chegou a hora do xixi. Pé, chegou a hora do cocô. Pé. Então, né, é assim que a gente treina o comportamento das crianças. E que fruto tem isso a longo prazo? Não estou dizendo que quando a gente está no processo do desfraude, a gente não precisa investir em convites. Não é isso, não. Mas é que quando só está baseado nesse convite, aí pode haver um complicador para o desenvolvimento psíquico da criança. Tem aí uma questão desse aspecto emocional que coincide essa fase em que geralmente as pessoas decidem tirar as fraldas das crianças com a fase do não. Né? Ela está ali em torno de 2 a 3 anos, ela está se individuando, está se percebendo como uma pessoa inteira, separada da mamãe, do papai, do espaço familiar e se percebendo como indivíduo. E aí ela fala não para tudo. Não é não para tirar a fralda, ela fala não até para o sorvete. Você fala, quer um sorvete? Não. Só porque não está ali na boquinha dela. Então você acha que quer ir ao banheiro? Não. Quer deixar a fralda? Não. Então quando começar o investimento, quando vocês realmente perceberem que é momento, não adianta ficar perguntando se quer ir. Você tem que criar condições, então, do ambiente e dizer, hora de banheiro, hora da gente ir ao banheiro, vamos. E aí você conduz ao banheiro.
Porque todo convite abre precedente para uma resposta. Vamos tomar banho? Não. Vamos comer? Não. Por que a gente insiste em perguntar? Né? Se é a nossa responsabilidade conduzir. É hora disso. É hora daquilo. Isso é gentil e firme, porque é gentil com as nossas crianças estabelecer rotina, conduzir tempos, não deixar que elas fiquem, né, no mar à deriva. A gente está ali contornando, e isso é importante, é muito importante. Né? Então, no processo de deixar a fralda, as oportunidades ambientais, né, que é um desses 3 fatores, é muito importante mesmo a gente perceber que o ambiente vai precisar criar condições. Até uma das perguntas que me enviaram no direct era, hoje em dia alguns pais, deve ser professora, né? Se estiver aí me assistindo, ela pergunta assim, hoje em dia alguns pais falam, eu tenho dinheiro para comprar fralda. São pais que estão empoderados ali, não estão mais sensíveis às opiniões alheias. Mas eles dizem, eu tenho dinheiro, eu vou deixar, vai ficando com a fralda. E também não investem no processo de tirar a fralda. Então ela pergunta, o que a gente faz com isso, né? Eu penso que cada família tem que saber o momento, porque realmente, se o momento que você está vivenciando pessoalmente, até na família, não é propício para oferecer as oportunidades, por que desconsiderar isso também? Porque os adultos também têm fatores emocionais, também têm fatores físicos. Como eu disse, se está no meio de um processo de chegada de irmão, não é o melhor momento. O meu filho mais velho vivenciou esse processo de ter a fraldinha tirada pela primeira escola que ele foi, que não tinha aqui ainda, e aí tinha nascido o Antônio. Não era o melhor momento para ele, não era o melhor momento para mim. Eu tinha um bebê amamentando e outro gritando que precisava do bumbum limpo, vem limpar o bumbum. E muitas vezes eu fui ao banheiro limpar o bumbum do primeiro com o segundo na teta, sabe? Então, isso não era um bom momento. Por que não falar, vamos esperar? Mesmo que ele estivesse dando sinais, porque aí a escola diz, mas ele está vendo os amigos, ele também... Não, era desfraude coletivo. E aí a escola está conduzindo assim para todo mundo, e convém que ele também entre nesse ritmo. Para quê? Para quem? Sempre que a gente responder para quê? Para a escola. Para quem? Enfim, sempre que responder algo externo à criança, não está respeitando a criança. Né? Então, eu acho que é importante, sim, a família se respeitar. E poder dizer, não, se eu não começar agora, esse mês, tem família que espera o verão. Em países que são frios, por exemplo, espera chegar o verão. Porque uma das dicas é deixar a criança sem fraldinha. Lembra que ela precisa ter sensação de cuequinha molhada, de xixizinho escorrendo pela perna. Se ela não percebe esse xixi, de onde vem? Porque ele cai direto para a fralda e seca. Então, ela vai precisar entrar em contato com isso. Já pensou se está no meio do inverno? Não tem problema esperar 6 meses para o verão. Não, as crianças, o que eu posso dizer para vocês e garantir, quando tem desenvolvimento típico, antes do ensino fundamental, elas já deixaram a fralda. Não tem criança que chega no primeiro ano com fralda. Né? Então, a gente precisa se acalmar com isso, criar condições do ambiente, investir. Quando você começa a perceber que há uma curiosidade, comprar cuequinhas, as meninas as calcinhas, levar a criança junto. Hoje em dia, nessas grandes lojas, tem cueca de tudo quanto é super-homem, é divertido. Tem criança que gosta tanto das cuecas que quer pôr a cueca em cima da fralda. Não quer deixar a fralda, mas quer pôr a cueca. Deixa brincar com isso. Mostra as suas calcinhas, mostra as cuecas do marido, leva ao banheiro junto. Isso tudo que já acontece, a gente não precisa nem criar essas condições, eles já seguem a gente no banheiro, não é? Mesmo que a gente não queira. Então já está ali, agora é só começar a dar consciência. Olha, mamãe, vou fazer xixi. Você quer ir comigo? Vai lá no seu pinico. Então, enquanto você faz seu xixi, leva ali no pinico. Mas não quer fazer. Tá bom, senta lá de fralda. Lembra que a criança, a atividade principal dela é o brincar. Ela aprende enquanto brinca, ela se desenvolve, ela vive para brincar. E ela brinca para viver. Então, não adianta desconsiderar esse aspecto lúdico, porque aí, de repente, a gente decidiu e fala, hora de tirar a fralda. Parece que tocou o sinal da escola, sabe aquele sinal pior que tem, que você leva um susto, e alguém ali chega como um robô e tira. Ela não vai vivenciar esse processo de maneira natural, tranquila, vai apresentar resistência. Então, o ambiente pode ser criar ali um ambiente para que ela tenha o piniquinho dela dentro do banheiro. Tem famílias que optam por não ter pinico, não há regra sobre isso.
Eu, particularmente, tinha um pouco de nojinho do pinico, que ficava ali, aquela coisa, às vezes caía fora, mas era uma coisa muito pessoal. Tinha uma amiga que gostava muito, não gostava de colocar no vaso, gostava de pôr no pinico. Eu só dou uma dica bem clara, porque como a gente, quando tem um filho só, o primeiro, a gente acaba caindo nesse contexto do consumo, e aí existem muitas ofertas de pinicos de R$300, umas coisas fora do cabo que vocês não vão usar. Se já compraram, se libere da culpa, faz parte, a gente faz isso, né? Mas se não compraram ainda, não precisa, aquelas coisas que toca sininho, ou que tem vou falar a marca, Fisher Price, que põe escada e aí vai no vaso, tudo isso, tudo. Você vai ver que se for útil, vai ser útil por 1, 2 meses. Então o investimento era a mesma coisa da gente comprar aquele monte de enxoval no primeiro filho, e que depois, quando você tem o segundo, você fala, mas vai usar body, branco, não é? Não vai ter nada desse monte de pirula. Então é isso, assim, se conecte com aquela simplicidade. Imagine os índios. O que índio usa? Nem fralda usou. Faz xixi, cocô, se limpa. Por que a gente complica tanto esses aspectos, né? A única sugestão, assim, em relação ao ambiente, é para vocês não, se for optar por pinico, não deixe a criança fazer esse pinico de brinquedo, pôr na cabeça, brincar, colocar coisa dentro, claro, pelas questões óbvias, mas também porque senão ele pode ficar ali de um objeto. Vou fazer cocô, faz na sala, como se fosse um espetáculo. Faz na varanda. Não, o banheiro é o lugar. Então, é também uma educação social ali, né? Dessa responsabilidade social também. Como é que eu faço minhas necessidades aqui no meio de todo mundo? Não é a gente tirar esse glamour todo que envolve um cocô, um xixi que a criança faz no vaso. Porque às vezes ela fez esse xixi, esse cocô, e aí tem um monte de comemoração, um monte de festa, um monte de... Gente, não, isso é mais simples, isso é puramente humano. Todo ser humano faz cocô e xixi. Quando a gente imagina os famosos fazendo cocô e xixi, não dá uma coisa assim, eles são humanos tanto quanto a gente. Mesma coisa criança. Não deixa isso virar um espetáculo, porque senão ganha uma função simbólica dentro da família. E quando o cocô e xixi ganha a função, daí dá o que fazer para a criança, né, dessensibilizar dessa função. Tem crianças que controlam a família no cocô e xixi. O livro que eu uso como referência para preparar essa reunião para vocês, ela relata um caso de uma criança que recebe premiações quando faz cocô e xixi, ela recebe docinho. E aí o pai, então, um determinado dia, ele estava dando jantar, a criança não quis comer, aí a consequência lógica era, você não vai ter a sobremesa. A criança chorou, de repente ela para de chorar e na hora ela fala, cocô, cocô. E aí, o cocô era centro daquela família. Parou-se tudo, o jantar acabou, e aí foram levar a criança a fazer cocô. Ele produziu. Nós somos capazes de produzir. Muitas crianças produzem xixi e cocô quando precisa. E aí ele produziu o produto, acabou, cocô, papai, docinho. E era uma criança bem pequena, então a associação que já tinha se dado ali. Eu não jantei, não tenho sobremesa, mas se eu fizer um cocô, eu ganho minha sobremesa. E aí, para essa família, rapidamente. Então, eles perceberam que a premiação não era uma boa escolha, né? Então, elogios excessivos, premiações, recompensas em torno do cocô e xixi, empobrece a simplicidade, sabe? Porque a beleza está em ser simples e não em ser uma coisa fora do comum. Então, quando começar? Não tem idade precisa. Vocês vão encontrar muitas informações na internet que vão dizer X idade, X, para começar com 1 ano, 2 anos. Não, esqueçam isso. E o que eu posso dizer por experiência aqui de acompanhar muitos e muitos processos de desfraude, que ele se dá naturalmente entre os 2 e 3 anos para começar. Não significa que com 3 anos precisa ter vivenciado pronto o desfraude. E para muitas crianças esse processo ele fica completo, ele se completa em torno de 4 anos. Quando realmente ela tem autonomia de dia. O desfraude noturno pode levar mais tempo. Tem crianças com 5, 6, 7 anos que vivenciam o processo ainda de usar a fralda à noite. E hoje em dia, com fraldas extra X, XG, fralda geriátrica, o que for, não se preocupem, porque não tem que ficar com aquele problema que a gente tinha de menino que fazia
xixi na cama, precisava dormir com aquela cama com plástico que fazia barulho. Alguém que precisou? E aí tinha aquele desconforto todo, porque aquilo era um castigo, era o próprio castigo, era aquela cama fazendo barulho. Assim, quem sabe, as pessoas desenvolviam, né? Então, não precisa disso, porque também os aspectos emocionais que rolam ali no desfraude noturno são muito significativos. Tem criança que faz o xixi porque precisa dessa atenção à noite, de alguém que acorda, igual o bebezinho que acorda a família para mamar, e aí tem essa atenção, às vezes essa função se transfere para o xixi. Então, mesmo que ele tenha desfraudado de dia, ele tem condições físicas, mas o da noite vai demorar mais. Ok, não há problema. Alguns pediatras, algumas pessoas, vocês vão escutar dizendo, depois dos 5 anos é um problema. Talvez eles estejam considerando os aspectos físicos, mas os aspectos emocionais precisam ser analisados a cada caso. Tem famílias que escolhem acordar a criança e ela vai sonolenta, dormir, vai fazer o xixi, ligam ali a torneira para o barulho da água estimular e tudo mais, mas vejam, isso também é antinatural, porque quando a gente acorda para fazer xixi na madrugada, as grávidas, quando a gente estava ali grávida, não é ruim? Você estraga o sono, fala, poxa, é o sinal de uma noite mal dormida é quando você tem que ficar acordando para fazer xixi. Então, aquilo que é mais natural para o nosso descanso é dormir a noite inteira. E se isso não está se dando ainda, a não ser que a criança acordou sozinha, e claro, né, ela acordou para fazer xixi, ok, mas assim, ela ser acordada, criar esse hábito, eu acho que não é bom. Tá? Então a gente precisa internalizar a compreensão de que esse é um processo, de que não é de uma hora para outra. E como processo, né, leva tempo, precisa de investimento, precisa de mais paciência do que vocês acham que tem. Né? Precisa de calma, mais do que vocês consideram que tem, mas vocês têm, nós temos, a gente dá conta, quando a gente entende que é processo. A gente só perde a calma quando a gente tem pressa, quando a gente quer que aconteça de uma hora para outra. Aí o desconforto vem com tudo, porque você fala, tá dando errado. Agora, quando você entende que leva tempo, isso faz parte, esse escape, essa resistência, ou essa disputa de poder que pode acontecer. Então, quando as crianças deixarão as fraldas facilmente quando elas estiverem prontas para isso. E aí vem algumas dicas e depois eu já vou para as perguntas de vocês, tá? Então, olha, não reduza o seu relacionamento com a criança ao processo de desfraude. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já atendi muitas famílias que centram um tantão de atenção em torno disso, de fazer a qualquer custo que a criança aprenda a ir ao banheiro, que não se fala em outra coisa, que olha para a criança e fala, você quer fazer xixi? Você quer ir ao banheiro? Não tem mais nada, nenhum outro assunto que move essa família a não ser xixi e cocô. Aí lembra que eu falei que isso ganha uma função. Não é a criança que dá essa função, somos nós. É que criamos condições para que ela perceba que ali tem um poder muito grande esse cocô e xixi. E a gente dá espaço, inclusive, para que algumas manipulações aconteçam. Muita gente vai falar, não, mas criança não manipula. Mas criança ela é muito sensível aos espaços que nós criamos. Esse menino que fala que quer fazer cocô para ganhar o doce, o que ele está fazendo? Uma interpretação daquele ambiente. Ele está criando ali uma crença. Opa, eu já percebi que aqui dá para eu ir por esse caminho. Não é? Então, a gente precisa tratar com naturalidade para que não haja essa função, né, no meio do processo que é tão simples. Então, deixar com que essas coisas se tornem leves, como sendo mais uma parte do dia. Afinal, a criança quando ela vivenciar mesmo o processo de deixar a fralda, ela vai ter que entrar para esse nosso mundão do desconforto. Eu vivencio muito isso, do desconforto, de ter que parar para fazer o xixi. E muitas vezes eu não quero beber água, porque eu não quero interromper meu trabalho. Ou então eu fico segurando muito, e é muito ruim para a nossa saúde, né? A saúde da mulher. E não só da mulher, de qualquer ser humano. Então eu tenho que lidar com esse desconforto. Eu preciso aprender com isso, que eu preciso me respeitar, me cuidar, e enfim, não é? A criança também. Quando ela entrar mesmo nesse mundão, é esse desconforto de ter que interromper a atividade principal dela, que no meu caso é o trabalho, no caso da criança é a brincadeira, para poder ir ao banheiro. Assim é a vida, né? E a insistência demais pode gerar resistências.
disputa de poder e falta de cooperação. Essa insistência demais, quando o relacionamento só está em torno. Quer ir ao banheiro? Já fez xixi? Já fez cocô? Precisa fazer? E aí é uma insistência. Né? O reflexo pode ser essa resistência, porque se ela está vivenciando essa fase do não, então, você disse que eu tenho que ir ao banheiro? Eu não vou. Aí entra na disputa de poder. Porque, gente, se tem uma coisa que nós não podemos controlar, é o intestino dessa criança. Não é? E aí quem ganha? Se houver disputa de poder, quem vence? A criança. Quando ela vence, você pode fazer o que for. Para tantas outras coisas, a gente mostra que tem poder. Para essa. Né? Então, é aí que se dá esse controle. Tem criança que segura, que a família insiste em tirar a fralda. Já fiz atendimento também a uma família que a criança prendeu o intestino. De maneira preocupante, inclusive. Você fala que é comum, não é, Ana? Essa coisa de senso do tempo neurológico, das dores, Pois é. E aí prendeu de precisar fazer intervenção mesmo, tomar medicamento, colocar supositório para soltar esse intestino. Então tinha a ver com esse controle. Não vai ser na hora que você quer. Vai ser no meu tempo. E aí, para quê? Né? E só há disputa quando tem duas pessoas disputando. Quando uma delas deixa de disputar, que deve ser o adulto, a criança não tem para quê buscar esse controle. Né? E a falta de cooperação mesmo, com essa coisa que a gente já também percebeu aqui com algumas crianças, um certo descuido de si mesmo. Sabe, percebeu que está com vontade de fazer xixi, mas não vou, eu não quero. Deixa estar, faz o xixi onde está, não conta que fez xixi. Então tem mesmo isso, né? Acontece essa falta de cooperação. E aí quando isso acontece, a disputa de poder, a resistência precisa diminuir então a insistência. A disputa de poder sair desse lugar de disputa. A falta de cooperação é envolver a criança na autorresponsabilidade mesmo. Então aqui já dou a dica sobre quando começa o processo e se você então percebe que há os escapes frequentes. Tem que ter calma, tem que manter a calma sim quando há o escape, mas não pode ser permissivo nesse momento. De, filhinho, tá tudo bem, acontece, tranquilo, deixa a mamãe limpa. Não. Então, por isso que ela tem até que ter um certo já grau de desenvolvimento, de amadurecimento, para você envolvê-la nesse processo. Imagina se ela tem 1 ano e meio, como que você envolve uma criança no processo de autorresponsabilização? Quando ela está maiorzinha, você já fala, então, fez xixi, sujou os brinquedos, né? Nós vamos precisar limpar esses brinquedos, hein? Vamos lá, mamãe vai pegar um pano, vamos lá pegar o pano com a mamãe. Precisamos lavar. Ih, sujou muito. Envolver a criança. Não estou dizendo para colocar isso como uma punição, fica aí lavando porque você sujou. Não, mas olha, ela precisa saber que quando escapa xixi, há uma consequência. A brincadeira precisou parar e interromper até mais tempo. Não é? Porque se ela tivesse feito o xixi rapidinho, ela voltava a brincar. Se ela escapa o xixi, tem que trocar, às vezes precisa tomar banho. Aí você precisa, então, se a criança for grandinha já, tiver em torno de 3 anos, realmente ajudá-la a perceber essa responsabilidade como não fazendo um cuidado por ela. Você pode deixar a troquinha de roupa dela, olha, aqui está a roupinha, você quer trocar sozinha ou você quer que eu fique aqui com você? Mas você não troca por ela. Mas aí minha criança ainda está pequena, ela não está conseguindo se trocar. Ok, você ajuda, mas coloca essa responsabilidade. Não vai, pronto, mamãe cuida disso tudo para você. Não, porque se você decidiu que é momento de que a criança deixe a fralda, ela está, então, minimamente, né? Você já percebe algum preparo para ela se responsabilizar. Então, limpar o ambiente e as próprias roupinhas pode ser necessário para que ela se perceba também. Né? Mantendo a calma, claro. E quando perder a calma, é importante sair de cena, dar um tempo, para que não haja essa repressão pelo escape, porque isso é natural. E, inclusive, algumas crianças vão precisar lidar com alguns escapes para ter essa sensação do xixizinho saindo, para sentir o quentinho, para perceber como funciona esse órgão, né? Quando o xixi está ali, o cocô também. Ali, algumas crianças que até vivenciam um processo precoce, né, de deixar a fralda, elas também apresentam ou o intestino muito presinho, ou elas querem fazer cocô na fralda.
e o xixi, ok, o xixi faz em qualquer lugar, mas o cocô ainda prende. Então tem que ir avaliando. Pode ser só um medo da criança, porque até aí embaixo eu coloco, ó, pode ser necessário explicar sobre a descarga, porque a gente nunca pensou que a descarga pode ser tão assustadora para uma criança, né? Ela suga o negócio assim lá para dentro, né? E algumas descargas são mais silenciosas, chiquérrimas, outras fazem um barulhão, parece um monstrão ali dentro. Então, explicar para essa criança que o cocô ou o xixi, né, vão embora e pode criar uma historinha para isso. Eu dizia para os meus que tinham um mundo dos cocôs e eles encontravam lá embaixo no esgoto, os amigos, eles estavam embora. Até respondendo também uma pergunta que me fizeram de criança que tem apego a esse cocô e não quer deixar ele ir, né? Tem uma função ali emocional também, essa produção dessa criança, né? É uma parte dela que está indo. Então, para algumas crianças isso é realmente difícil. Então, um ritualzinho, despedida do cocô, dar tchau. Isso pode ser vivenciado enquanto a criança ainda usa a fralda. Então, se ela está de fraldinha e já tem um cocô sólido, você pode jogar no vaso sanitário o cocôzinho e dar tchau ali. Então, você já começa a brincar com isso. E mesmo que você não tenha intenção de tirar a fralda ou conduzir o processo dela deixar a fralda para já, para o mês que vem, vai fazendo. Tem família aqui que tem, né, a Marina está com 1 ano e 10 meses, o Ulisses com 1 ano e 7, já pode. Vamos despedir do cocô? Vamos dar tchau pro cocô? Então brinca disso, né? E explicar também que a criança não vai cair no vaso. Algumas delas se sentem muito seguras quando tem o assento, o redutor de assento. Outras se sentem bastante seguras também quando tem um degrauzinho para que ela consiga apoiar. Algumas pessoas na internet escrevem sobre o quanto que é importante apoiar os 2 pés no chão para conseguir fazer a contração. Pode ser útil, mas eu digo que o ser humano dá jeito para tudo, né? Então, às vezes, nas piores condições, se agacha ali mesmo no mato e faz um cocô. Então, quer dizer, não é? Da criança também vai dar jeito, não é porque... Aí, por isso que eu te falo que essas histórias muitas vezes elas são fruto de um consumo que querem nos induzir, né? Porque você precisa dessa escada aqui, porque senão a sua criança não vai fazer cocô. Faz. Né? Às vezes eu me lembro de fazer aqui na escola, em casa, de sentar perto, assim, agachar e dar um suportezinho para o pé da criança quando ela está começando. Mas não é isso que vai determinar o sucesso do desfraude, tá? Já falei sobre evitar elogios e premiações. Lidar com os escapes, já falei também. E, né, como eu disse, vai exigir mais calma e paciência do que vocês acham que tem. Mas, na medida do possível, relaxar e tornar o processo divertido, porque é processo de crescimento, de desenvolvimento, de ir para cima, né? E a criança pode vivenciar isso de maneira mais leve, sem tantas projeções, né, nossas, sem tantos medos nossos, né, de que a criança vai ficar atrasada. Não tem ninguém em atraso, está todo mundo no tempo de deixar a fralda. E aí, a fonte, né, da onde eu pesquisei para montar essa apresentação para vocês. Mas essa condução, ela já vem ao encontro, né, daquilo que a gente já realiza aqui. Aí eu contei para vocês do meu filho mais velho, que com 2 anos e pouquinho teve a fralda tirada. O Antônio, com 3 anos e 4 meses, deixou a fralda e ele disputava poder com a gente. Então, ele sabia que estava fazendo cocô, ele fazia e até avisava, vou fazer cocô. Então, vamos ao banheiro, Antônio. Ele saía corrido e não ia. Então, eu disse que ele veio, né, para me ensinar que tudo bem, um processo mais tardio de deixar a fralda. Foi quando ele decidiu. E ele decidiu, mas então seu filho que manda em você, ele faz o que quer? Não, é por conta disso, de que controle sobre o intestino dele eu não tinha. Não significa que antes disso não havia investimento. Imagine só, ele tem um irmão mais velho, tem tudo quanto é tipo de cueca. E aí ele vivenciou essa fase de pôr cueca por cima. Mas ele não queria tirar a fralda. E aí vai fazer o que com essa criança? Porque não adiantaria eu só falar, vamos, chegou a hora. Depende da criança, algumas até vão. O meu Antônio, não, ele tem um temperamento de dizer não e não ir. E sobre isso eu não tinha realmente tantas outras coisas eu conseguia. Talvez até porque uma mãe bastante controladora e firme, alguma coisa ele podia escapar, né? Então ele foi escapar por ali, né? No cocô e no xixi, e me ensinou uma série de coisas também. Quando eu decidi relaxar, claro, o investimento é igual... O Karnal fala que a gente vai investir
no ato educativo, em relação aos nossos filhos, ao longo da vida, né? Você vai falar todo dia para o seu filho escovar dente, mas quando que vai tornar significativo para ele escovar dente? Ele diz que é a hora que o menino aprende a beijar. A hora que ele quer beijar, aí a coisa, você não vai precisar mais falar para ele escovar dente. Então, assim, eu não desistia do investimento. Vamos lá, Antônio. Vamos. Ele não ia. Mas a hora que ele decidiu, ele foi sozinho e não avisava ninguém. Aí era um problema. Porque ele não limpava a bunda e saía com o cocô por aí. Mas assim, como se nada tivesse acontecido. Ele não queria nem prestar contas para ninguém. Aí eu que tinha que observar o silêncio. Antônio e silêncio não combinam muito. Então eu tinha que ir atrás para ver o que estava acontecendo. Era um menino no banheiro ou ele já estava brincando de outra coisa e algumas vezes a situação não era nada boa, né? Porque tinha uma plastra ali de cocô do sinal, do rastro da onde ele passou. Tipo caçulinha mesmo, né? Sim. De repente ele já vai para ser independente e não sabe onde Não precisa para nada. Então, assim, a gente precisa aprender sobre esses ritmos e respeitar, não é? Não há o que fazer quando se trata de intestino do outro, a não ser tudo isso que a gente já falou. E aí, mais objetivamente, como começar esse processo? Então, ele é muito subjetivo, não dá para dizer, tem um time, começa já. Eu posso dizer para vocês podem brincar disso de final de semana. Tira a cueca, quem tem piscina, nesse calor aqui, brinca de mangueira, fica na piscina, deixa de sem roupinha, bem à vontade, só de cueca. Experimenta isso. Como que é brincar disso? Mas aí tá, começou, tem que ir direto, não pode voltar atrás? Não tem nada disso. Você está brincando. Ninguém aprende de uma hora para outra. Você brincou no final de semana, à noite você decidiu pôr, porque você ia passear, você não vai brincar no restaurante de tirar a fralda. Em casa dá para brincar. É íntimo. No restaurante você põe. Mas já ouvi falar que confunde. Sim, mas a pessoa está falando a respeito daquela perspectiva, de que tirar a fralda é um treino. Aí confunde mesmo o treino. Tudo que você vai treinar e de repente muda, mas quando não é treino, quando é processo não é régua, é fita métrica. Você tem um norte, mas é flexível. E não sintam-se mal quando você... mas vai regredir. Não é isso, o ser humano não é assim. Ele experimenta em relação ao contexto. Num outro contexto, você não vai. Você foi convidado para jantar na casa da sua amiga. Você não vai lá deixar a criança ficar tendo escape por ali porque você quer investir nisso. A não ser que já se consolidou. Você brincou disso no final de semana, você brincou disso à tarde, depois que chegou da escola, você brincou disso uns dias, sei lá, uns 7 dias, aí você foi passear na tua amiga, pronto, aí você já avisa, ele está vivendo desfraude, e você fica de olho, ok. Eu só estou dizendo que você não começou nesse final de semana, já vai socialmente ter que envolver essa situação. Vai brincando, e aí responde ao que você percebe da criança. Quanto mais natural isso for, mais sensível você vai estar para perceber que respostas ela dá. A resposta da Marina vai ser diferente do Benício, vai ser diferente do Raul, e assim vai. Do Romeu agora, né? O Raul já foi. Então, né, cada criança vai apresentar num tempo. E aí você brinca disso. Outra brincadeira, vamos comprar cuecas hoje. Vai na Renner, vai na Riachuelo, vai passear e compra cuecas, brinca. Brinca de cueca na cabeça, brinca do Capitão Cueca, brinca. Eu falo cueca porque em casa tem 2, mas as calcinhas também tem, viu, gente? Tem 2, aliás, tem 3, ó. Tem muitas cuecas em casa. Então, brincar disso e a hora que você começar a perceber, e aí, como faz na escola? A escola dá continuidade. Até aos processos de treinamento, quando a família decide. Algumas famílias não estão aqui. Algumas famílias já escolheram, né, tirar a fralda da criança muito antes de perguntar para a escola o que a escola achava. Enfim, a família e a gente aqui respeita a família. E se assim é, a gente então vai levar a cada tempo a criança, assim como leva todas as outras. Mas aquela com mais atenção de que ela não vai dar sinais. E que assim a gente é que vai regular esse tempo. E a gente faz. Né? Mas eu entendo que como uma missão mesmo partilhar esse conteúdo, porque muitas pessoas fazem daquele jeito de treinamento por não saber uma outra maneira. E aí aqui tem a oportunidade. Assim vocês estão tendo agora uma opção de escolha. Você conhece o treinamento, você conhece essa oportunidade. Se de repente você decidir falar, chega,
já deu para mim, eu não vou ficar mais brincando disso, agora é a minha hora. Ok, só chegar, falar, as meninas vão conduzir. Então precisa ter mais roupas na bolsa, né? Precisa ter sapatinhos que não ficam, tipo como o Thomas está de Crocs, e aí ok, não ficar aquelas sandalinhas que vão, ou sapatinhos que vão ficar muito sujos. É isso. E afinal, trazer a criança sem a fralda aqui. Algumas vezes acontece da família pedir para a gente tirar a fralda, mas a criança chega de fralda. E aí pode haver aqui a disputa do poder, ou aqui a criança quer ser cuidadinha. Ela quer trocar fralda com a educadora. Então pode ter um descompasso. Em casa você percebe que ela já está disposta. Porque em casa, afinal, ela quer ser grandona. Aqui na escola convém ainda ficar sendo cuidada individualmente pela educadora. Então a criança pode ficar pegadinha à fralda aqui. E não significa que nós não investimos. E tem uma outra coisa que acontece na escola que eu acho importante alertar. Às vezes em casa já não está tendo escape e aqui tem. Mas veja só quantas são as brincadeiras que a criança tem aqui. Quantas são as distrações que ela tem em casa, ela está sozinha, brincando, concentradinha, ou mesmo que seja correndo, mas ela está sozinha, com mais adultos. Aqui são várias crianças, não significa que as educadoras não convidam, não levam, tem momentos, tem ritmos mesmo, tem de tempo em tempo está perguntando, está levando, mas às vezes a criança vai dizer não. E mais uma vez a gente fala, é hora de banheiro. Se essa criança falar não vai, o que a educadora vai fazer? Nada. Tem criança que faz isso, não vai, não vou. Dá 1 minuto, ela faz xixi, onde está? A professora acabou de pedir. Vocês vão viver isso em casa também. É isso, aí você vai lá, limpa, conversa, diz, poxa, mas eu te perguntei, né? Te levei, você não quis ir. Agora acontece também o contrário. Tem crianças que aqui na escola se regulam super bem. Por quê? Tem o grupo, porque as outras crianças também vão. E em casa ficam lá relaxadonas, porque tem o adulto que fica regulando o tempo para ela. Então, nada como cada experiência para a gente saber. Nada como esperar o tempo de cada criança e ir respondendo a esse tempo. Tá bom? E vocês têm perguntas? Você tem uma pergunta? Sim. A gente está no processo, Uhum. Tá brincando. Sítio, lugar mais aberto. Só que eu tô preocupada em achar até os 3. E eu tenho problema, eu tinha até contado com você, fazer ao mesmo tempo. Alguém me disse que eu tinha que fazer primeiro uma coisa, depois a outra, podia fazer. Eles só usam pra dormir. Mas eu acho que mesmo assim também. Dorme de dia. Uhum. E aí, qual que é a sua prioridade agora? Quando você pensa, o que você quer tirar primeiro? Qual é mais urgente para você? Você sente pena? Eu sinto muita pena. Mas tem que ver também. Uhum. Eu sei que eu vou sofrer quando tiver que Você, olha que bonito, você já falou, você já respondeu. Você vai sofrer quando você precisar tirar a chupeta. tem que dar o Papai Noel, mas o Papai Noel vai demorar muito, né? Porque não vai no Beto Carreiro, ou no aniversário. Não, pode ser mais simples. Gente, a Joyce está aqui perguntando sobre tirar a chupeta ao mesmo tempo que tirar a fralda, se essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Joyce, ó, na idade que ele tem, ele ainda não tem a garantia de dar conta da reciprocidade. Bom, a mamãe me tira uma coisa, mas me dá outra. Ele não sustenta essas duas coisas. Ele vai querer ficar com a chupeta e com a outra coisa. Ele na hora pode até te falar, tá bom, eu quero trocar. Mas daí na hora que ele não tem mais a chupeta, ele quer. Ele não consegue garantir internamente, tá bom, a mamãe me deu uma coisa, tirou outra, pronto, agora eu me acalmo e fico só com o Beto Carreiro. Ele vai querer ir no Beto Carreiro de chupeta, na ida e na volta. É que ela brincou, ela falou. Ela acabou de falar. E aí, assim, o que eu te recomendo? Que, de novo, como o processo de deixar a fralda, o deixar a chupeta, ele é simples também. A gente complica bastante. O da chupeta, mais do que o da fralda, porque o da fralda, você vê, é uma coisa que envolve o desenvolvimento interno, né, físico, emocional, e a regulação externa. Agora, a chupeta, ela é só externa. Alguém deu.
Então, ela não é tão complexa como o controle do esfíncter, que tem que ter todo um amadurecimento. O da chupeta tem só o aspecto emocional envolvido. Então, como que você vai tratar essa questão? Como um limite. Você percebeu como mãe, como adulta, que essa chupeta está estragando os dentinhos. Então, ele precisa entrar em contato com o limite. E o limite, ele precisa ser claro, simples, objetivo, firme e gentil. É gentil com ele você cuidar dos dentes dele. E é firme dizer, filho, vamos nos despedir da chupeta. A mamãe já percebe que você pode ficar sem ela. E aí você pode dar um outro objeto para ele conciliar esse soninho, uma naninha, um presentinho mais simbólico, numa função mais simbólica do que na recompensa e na troca. Como se ele pudesse ter agora um cheirinho, um paninho, alguma coisa que, né? Isso pode acontecer, essa troca sim. Mas se você der essa recompensa, ele também, uma grande recompensa, uma viagem, um passeio ou um presentão, ele pode começar a aprender a jogar com você. Aí eu dou uma coisa muito importante para mim em troca de alguma coisa. Então, seria mais... Só que aí, por isso, você mesma constatou, eu vou sofrer. Então, você precisa se observar como é para você sustentar os limites para ele. Porque o limite não só da chupeta, mas e os outros limites? E quando ele chora para ficar na escola, como isso te toca? É um limite. E aí você precisa ir, vê-lo chorando. Como que você lida com esse choro dele, com essa frustração dele? Então esse é o lugar que você vai precisar agora cuidar de você para sustentar de maneira gentil e firme. A chupeta eu recomendaria para não haver essa confusão. Você pode ir reduzindo. Você pode ir reduzindo, filho, só para dormir à noite. Durante o dia, sem chupeta. Passa um tempo, filho, sem... Mas isso são escolhas, porque aí tem uma perspectiva que vai dizer, mas vai protelar. Já que é para ser, vamos de uma vez. Pode ser. Né? Aí depende do que você suporta, do que é possível para você, porque não tem o ideal, tem aquilo que é possível. E também tem aparelho dentário, às vezes não dá agora. Tem aparelho, eu usei por 7 anos. Põe na boca e você não consegue nem colocar nada. Não, eu falo assim. Põe assim na boca, assim. Eu falo mais pra frente. Eu falo, às vezes você não tá conseguindo agora conseguir sustentar esse limite. Mas tem também. Tem esse que... Minha tia precisou colocar no meu filhinho um negócio, colocar na boca, assim, ó. Mas era como chupeta, era grande. Tem também, mas eu digo que se der um tempinho mais, às vezes até você ficar firme, ou você, não, vou tirar a chupeta. Eu acho que as duas coisas, nada como experimentar, Joyce, porque aqui a gente fica numa hipótese, vai ser muito para ele. De repente, representa esse crescimento.